Nossa conversa hoje aqui no Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí é com a cantora Sani Pinheiro. Muito obrigado pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar falando um pouco da sua infância, né? Antes de entrar na... Se bem que a música entra na vida da senhora bem cedo. Mas a senhora é nascida em Jacareí, né? Eu sou nascida e criada aqui em Jacareí. Nasci em 65, né? Estou aí com 50, indo para 5,8 já. É. E eu fui criada assim, nesse meio. Meus avós, meus pais, minhas tias cantavam. Minha avó, ela produzia uns shows beneficentes, musicais, teatro. Então, eu cresci no meio dos ensaios musicais. A família de que bairro aqui em Jacareí? Ali da Rua Aliança, Travessa Formosa, final da Robarão. É. Quando minha avó mudou-se para Jacareí, ali só haviam duas casas. Só duas casas? Duas era um casas. bairro... Eu nasci ali, nasci em casa, parteira, na época, e ali fui criada até meus 12 anos de idade. É uma família grande? A senhora tem irmãos? Eu tenho 4 irmãos, né? Uma já é falecida. Tenho mais 2 irmãos do segundo casamento da mamãe. Meu pai também já é falecido. Então, estamos aí. E é uma família que... Seus pais também são do Jacareí? Sim, são de Jacareí. Meu pai já é falecido, mas também daqui. Seu pai fazia o quê? Meu pai, ele era mecânico de manutenção, mas ele tocava gaita, violão, um instrumento que viesse. Multi-instrumentista. Cantava também, minhas tias também cantavam, minha mãe, meus avós. E como é que foi seu desenvolvimento nesse ambiente musical, né? Que desde cedo, a senhora falou antes da gravação, até engatinhando, já tinha música na sua casa, né? Tinha. Eles costumavam dizer que eu não aprendi a falar, eu aprendi a cantar primeiro. Aí depois na escola, antigamente aqui em Jacareí, obviamente não é do seu tempo, né? Você já ouviu falar, a gente tinha muitos festivais. Tá? Fempo, né? Mas antes do Fempo a gente tinha festivais nas escolas mesmo. Então eu já participava de festivais na escola. Quando alguém tinha uma letra, queria apresentar aquela música, me chamavam. Então a gente estava em todas. Tinha campeonato de... Na época era karaokê, né? Videokê. E a gente estava em todas. Depois veio o Fempo. Com 13 para 14 anos, eu peguei amizade com a família Pagano, né? Com 15 anos eu cantava na banda São Bernardo, que depois virou Brasília. O falecido Jorginho Pagano, a gente cantou junto a vida toda, ele sempre ali. Mas essa primeira memória musical que a senhora tem em casa é ouvindo Seresta? Sim, só coisa antiga, só coisas muito bonitas. Por exemplo, o que a senhora lembra? Eu lembro de Nelson Gonçalves, Ângela Maria, tinha até Silvio Caldas, toda essa turminha que é antigo mesmo. Mas você falou que a família, né, seus pais, sua mãe, sua avó cantavam também, mas não profissionalmente, né? Não. Porque naquela época não tinha muito isso. Mas na minha casa, todos os dias tinha música. O pessoal da música toda noite chegava e daí a minha avó fazia pizza e pães e aquela coisa toda, e eles ficavam ali até de madrugada. Por conta disso, nesse ambiente musical, o tipo de educação que os seus pais deram para os filhos foi uma educação assim mais liberal, ou eles eram do que cobrava a escola? Não, nós éramos cobrados. Nós éramos bem cobrados. A música fazia parte da nossa vida, mas eu mesmo, quando comecei, né, eu era bem cobrada, sim. Porque eu imagino que esse ambiente musical, quando você começa, né, tem que, você vai querer por esse caminho mesmo, né? Tanto que eu tive que seguir uma outra profissão, né?
Eles não queriam, assim, a música como profissão. É, Naquela época era assim. que artista era mal visto, Então, né? eu sou esteticista, eu sou terapeuta integrativa, né? E cantora. Seus primeiros trabalhos foram nesse sentido aqui em Jacareí? Sim, Foi, né? sim. De esteticista, se ela está falando assim? Sim, eu comecei como esteticista e depois eu enveredei para a área terapêutica, né? Que são as terapias naturais, acupuntura, florais, massoterapia. E a área da beleza eu sou apaixonada também, né? A decisão da senhora ir por esse caminho foi porque tinha mais alguém da família que já era... Não, não tinha. Não tinha. Não tinha. É que a partir do momento que eu conheci, eu me apaixonei também. Eu sou o tipo de pessoa que eu só faço aquilo que eu gosto, Rodrigo. Sabe? Eu faço o que eu gosto. E eu me encontrei nisso também. Então, hoje eu dou aula na prefeitura, nos cursos profissionalizantes, esse projeto Educar Mais, também nessa área. Também dou cursos particulares para profissionais da saúde. Mas a música nunca saiu da minha vida. Isso aí é minha paixão. E a gente falou da sua infância nesse ambiente musical. O que a senhora lembra da cidade de Jacareí, nessa memória sua de infância? Como é que era Jacareí? Na época eu lembro muito das praças, tá? Cantoria na praça, sorveteria Leal, que tem até hoje, né? Eu ia com meu avô, eu ia com meu pai, com a minha mãe, minhas tias. Eu lembro dessa coisa as crianças brincando na rua, os vizinhos todos sentados, conversando e as crianças ali brincando. Era muito diferente do que é hoje, Rodrigo. A gente não tinha... não eram todas as casas que tinham TV. A nossa tinha, então a criançada ia toda para a nossa casa. Televizinho, era né? assim, era assim. E os seus pais, de características de personalidade, que tipo de pessoas que eram seu pai e sua mãe? Meus pais são pessoas maravilhosas, né? Meu pai já é falecido, mas foi uma pessoa muito boa. Muito assim, não era aquela pessoa rígida. Minha avó era mais rígida com todos nós. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Ela é assim, você não diz a idade que ela tem. Ela foi mãe muito cedo, né? Mas você não diz a idade que ela tem. Ela vai fazer agora, acho que 73. Mas você olha para ela, você fala, nossa, são irmãs. E ela é uma pessoa, assim, super pra frente. Minhas amigas adoram conversar com a minha mãe. À frente do seu tempo. A minha mãe é bem à frente, bem à frente. E em que sentido? Nesse sentido de querer ousar um pouco mais? Ela é bem ousada. Minha mãe, coisas, por exemplo, que eu não tenho. Eu não tenho tatuagem, minha mãe tem 3. Eu não tenho piercing, minha mãe tem um piercing no supercílio. Minha mãe, ela gosta de coisa mais chamativa. Eu já sou mais delicada nesse ponto. Ela gosta de coisas assim mais atuais, sabe? Eu sou mais básica. Eu sou mais básica. Então, ela é mais evoluída que eu nesse ponto. Os seus avós, eles vieram de onde? Eles são da onde? Meus avós... meus bisavós, do lado materno, é uma mistura de negro com português. Do lado paterno, índio com italiano. A minha bisa foi pegar laço. Então, assim, é uma mistura, né? Uma mistura. E os meus avós vieram mesmo de São Paulo. São Paulo. Todos dos dois lados. Vieram parar em Jacareí por conta de trabalho? Vieram parar em Jacareí. O meu avô materno, ele era dono praticamente aquele início ali do Campo Grande todinho ali. Tinha casa, tinha comércio ali, tinha vilas de casas, né? E do lado paterno também vieram, não tinha nada ali praticamente no bairro, construíram, se estabeleceram ali. Fizeram a vida aqui em Jacareí. Fizeram a vida aqui. E quando que a senhora começa assim a querer optar por seguir essa carreira como cantora? A senhora falou que os seus pais queriam que a senhora seguisse uma profissão mesmo, mas decidir encaminhar por essa carreira artística foi a partir de quando? Então,
a partir de sempre. Naquela época, se você descuidasse de mim, se tivesse num show, alguma coisa na praça, como tinha antigamente, aquelas apresentações, se descuidasse, de repente eu estava lá cantando. Aí já era, né? Aí já estava lá. Então, desde sempre. E aí, como a gente tinha esse engajamento com os cantores, músicos, né, da cidade, então já ensaiava junto, já quando aparecia alguma coisa, já vamos, né? E daí, lógico que alguém acompanhava, mas a gente participava desde sempre. E é impressionante como o Jacareí, nesses anos 60, 70 e 80, teve muita gente com talento musical, né? Muita gente. Muitos músicos até que seguiram carreira nacional e internacional, né? Muita gente. Aqui, a nossa região aqui, ela tem muito talento musical. Sabe? Tem gente que ainda está... ainda não aparece, nem aparece, mas que você vê que tem talento. Quais são os nomes que a senhora mais se recorda nesse sentido, que foram seus companheiros ali de cantoria ou de banda? Olha, de banda, sabe? Jorginho Pagano, Toninho Pagano, Otávio Pagano, Vonei Toledo. Essa turminha, né? Era um núcleo, assim, que a gente... Até depois eu fui para a banda, né? Quando eu pude. Quando eu tive mais idade para entrar. Mas era assim... Fez parte da minha vida musical inteira. Porque onde eu ia, um deles, logicamente... Estava ali também. Estava junto. Ou era o Jorginho ou era o Vonei. E o Vonei está até hoje aí com a gente, né? O Vonei está aí. Então, lógico que vão surgindo outros parceiros, né? Mas os oficiais são esses. Tá certo. Vamos fazer então nossa primeira parada aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.